Oi, meu povo! No vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um livro do Stephen King. Dessa vez, Novembro de 63. Vou pedir desculpa logo no início pelo barulhinho da chuva, porque está chovendo nesse momento e meu microfone não tem. Então pode ser que fique um pouquinho aí chatinho, mas vai dar tudo certo. Antes de começar, vou pedir, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu like. Se for comprar alguma coisa pela Amazon, pode comprar pelo meu link que está sempre aqui abaixo, na descrição do vídeo, que sempre ajuda o canal, sempre ajuda a gente e tá ótimo. Então, sem mais enrolação, vamos falar desse livro aqui. Novembro de 63 foi lançado em 2011 pela Scribner e em 2013 aqui no Brasil pela Suma. A capa é bem parecida com a original. Eles só fizeram uma adaptação para o português, basicamente. Inclusive a Suma geralmente faz isso, né? Ela tenta manter as capas bem parecidas com as originais. Esse livro tem 727 páginas, mas do fundo do meu coração parece que não é tudo isso. E quando eu tava lendo, eu queria ler mais. Terminou e assim, eu senti que eu poderia ter tido mais coisa, porque pra mim passou bem rápido. A história do livro se inicia em 2011 com o protagonista chamado Jake Epping. Ele é um professor de inglês que estava vivendo lá a vida dele, é divorciado. No início do livro a gente aprende um pouquinho sobre como é que ele vive, quais são os hábitos dele e tudo mais. O livro segue a rotina dele, a gente aprende um pouquinho sobre certos personagens que podem ser importantes no futuro e coisinhas básicas assim. Até que um certo dia o Al, que é o dono de um restaurante, lanchonete, que o Jake normalmente frequenta, o chama e explica pra ele que dentro da lanchonete dele existe uma toca de coelho, entre aspas, que é um portal que, teoricamente, levaria você ao passado, ou seja, um portal de viagem no tempo. Ele explica que se você entra ali naquele local específico da lanchonete dele, você é transportado para 1958. E um detalhe importante, você pode voltar para o presente no momento que você quiser, é só fazer o caminho inverso. Porém, não importa quanto tempo você passe no passado, pode ser 1 minuto, pode ser 10, pode ser 1 hora, um dia, 1 ano, 10 anos, sempre que você volta para o futuro, ou seja, para o presente, que você não deveria ter saído, só se passaram 2 minutos aqui. Então, você envelhece normalmente no passado, por exemplo, você entra lá com 10 anos de idade, você volta ao passado com 10 anos de idade. Você fica lá por 4 anos, então quando você voltar ao presente, você vai ter 14, mas no presente só vai ter passado 2 minutos. Acho que deu pra entender, né? E também o que você faz no passado é diretamente ligado ao que vai acontecer no futuro. Aquela regra básica da viagem no tempo, né? Você faz alguma coisa ali e no futuro vai ter a consequência daquele ato lá no passado. Só que existe uma coisa boa, talvez, nesse fato também. É que toda vez que você vai pro passado, meio que reinicia tudo. Então, por exemplo, se você foi pro passado e, não sei, influenciou alguém a fazer tal coisa, voltou pro presente e não gostou e se arrependeu, é só você voltar lá no passado e não fazer mais essa coisa, voltar pro futuro, que vai estar tudo como estava antes. Então você consegue reiniciar aquela coisa ali. O Al não explica exatamente por quê ou como, ele só diz que é assim, ele aprendeu que é assim, e é assim que ele vem usando a toca de coelho. E enfim, ele conversa com o Jake, ele dá as explicações dele e conta o plano que ele tem, que seria de salvar o presidente Kennedy, já que muitas coisas foram afetadas, foram influenciadas, foram alteradas, né? Muitas coisas teriam sido muito diferentes se não tivesse acontecido nada com o Kennedy naquele dia lá, em novembro de 63. E o Al explica pra ele tudo que ele fez lá, todos os planos dele. Ele dá detalhe por detalhe o que o Jake deve fazer, mas é claro que as coisas não vão ser fáceis, porque como o Al explica pro Jake, o passado é obstinado. Então toda vez que você tenta mudar alguma coisa no passado, não vai ser fácil. Vai ter sempre alguma coisa ali tentando te impedir, tentando ir contra você, e o Jake vai aprendendo isso ao longo da jornada dele.
Quando o Jake aceita a proposta do Al de tentar realmente fazer isso, aí que realmente a viagem no tempo ali começa e a gente começa a ver as coisas como ele descreve. E tudo parece muito vivo, sabe? Parece muito real, talvez. A sensação que o Jake tem de voltar ao passado, de descrever o que ele tá sentindo, o que ele tá vivendo, parece, pra mim, foi muito viva. Então, eu pelo menos sentia como se realmente fosse uma pessoa que tá vendo a diferença, né, dos anos ali 2000 para 50 anos no passado. Então, além de ser uma história muito interessante, a gente também tem essa parte do Jake tentando se acostumar ou elogiando muitas coisas do passado, ou também sentindo falta de certas coisas, né, certas facilidades que temos no futuro. E achei essa parte muito legal. E bem, como ele volta ao passado em 58 e os acontecimentos são somente em 63, ele vai ter que ter um plano aí de vida enquanto ele tá no passado. E a gente vai vendo, vai acompanhando também a história do Jake nesse período que ele precisa estar ali fingindo que é uma pessoa normal daquela época, tentando se acostumar com tudo e tudo mais. E é nesse período que ele também fica estudando ali tudo que o Al falou pra ele, todas as coisas que ele precisa saber pra evitar, né, o que vai acontecer com Kennedy e tudo mais. Então, essa parte também é a parte principal, né, do livro. É o que a gente realmente vive com o Jake no passado ali, a história dele, o que ele tá passando, o que ele tá vendo, como ele tá tentando lidar com a vida dele anterior, com a vida dele agora, nessa nova realidade. E muitas coisas você vê ali que ele tá gostando mais do que antes, porque antes ele tava divorciado, ele tava ali meio que sem rumo, né, vivendo por viver, e agora ele tinha um propósito, vamos dizer assim. E temos muitas reviravoltas, temos muitas histórias ali paralelas, conhecemos muitas personagens muito interessantes e é muito legal acompanhar tudo que o Jake tá passando, todos os momentos ali, as coisas diferentes que ele tá vendo, que ele tá vivendo, que ele tá aprendendo. Certas coisas eu ficava assim, não, Jake, não é pra fazer isso, mas ele fazia. Ou Jake, faz tal coisa, e ele fazia o oposto. E sempre tem, eu pelo menos sempre tenho essas coisas internas assim com os personagens, quando o livro realmente me pega e me prende. E por falar nisso, é um livro, óbvio, que me prendeu demais. Eu li querendo acabar, mas ao mesmo tempo querendo que durasse mais, não queria que acabasse. Queria continuar lendo, mas não queria que chegasse o final. Falando em final, eu achei um pouquinho corrido, não o final, não o clímax, vamos dizer, mas o final em si. Eu senti um pouquinho corrido, não achei ruim, achei muito legal, na verdade. Fiquei pensando, foi um livro também que depois que eu terminei eu ficava pensando ainda nos personagens, que eu amo, porque você vê como realmente você se envolveu com aquela história, com aqueles personagens e tudo mais. Mas enfim, falando sobre o final, eu achei um determinado momento ali muito corrido. No início eu fiquei meio assim, mas depois que eu terminei mesmo o livro eu falei, não, gostei mesmo do final. Não tenho, como eu falei, só a parte do corrido ali que eu tenho que reclamar um pouquinho, mas dá pra entender porque é daquela forma. Eu, no final, me senti assim, a especialista sobre o Kennedy. Não o Kennedy, mas o que aconteceu ali, né? Porque a gente se vê tão envolto ali naquela história, a gente tem tantos detalhes, tantas coisas que eu falei assim, nossa, agora eu sei de tudo que aconteceu, sendo que é uma obra de ficção, né, gente? Mas, enfim. Com certeza é um dos meus livros agora favoritos do King, assim como muitas pessoas falam, mas realmente é maravilhoso. Valeu muito a pena ler. E eu demorei muito tempo para ler esse livro e me arrependo de não ter lido antes, mas foi maravilhoso. Recomendo a leitura, recomendo a releitura, recomendo tudo. Inclusive, se você ler e gostar, temos 2 outros livros que não são a mesma coisa, mas não incluem viagem no tempo também, mas tem umas certas semelhanças, que são A Zona Morta e Billy Summers. Não são, como eu falei, não são exatamente a mesma coisa, mas se você gostou desse, que não é terror, você provavelmente vai gostar desses outros 2 também, que não são terror. As histórias são diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é continuação, não é
nada do tipo. Mas esses 2 outros livros do King seriam interessantes também pra você ler, se você não leu ainda. E mais um detalhezinho, existe uma série, se não me engano pela Amazon, que você pode assistir, que foi baseada no livro do Stephen King. Eu, depois de ler o livro, eu assisti, só que eu não assisti direto porque é bem fiel até certo ponto e depois algumas coisas são inseridas que não me agradaram muito. E também algumas cenas mais gráficas na série não é bem exatamente como ele descreve no livro. Eu entendo tudo isso, por que não é, mas muitas coisinhas assim me incomodaram, tanto que ela não me prendeu muito. Recomendo, não é uma série ruim, porém o livro dá de 10 a 0 na série. Então é isso, meu povo. Já leram Novembro de 63? Querem ler? Estão curiosos? Me contem aqui nos comentários. Já assistiram a série também? Qual o seu livro preferido do Stephen King? Vocês também gostam do Stephen King ou vocês não estão nem aí? Me digam aí tudo nos comentários que eu sempre fico curiosa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima!